do mês de regresso para férias dos imigrantes portugueses. Por isso, não há melhor maneira de começar este mês do que revisitar A Gaiola Dourada, um filme luso-francês realizado por Ruben Alves e protagonizado por dois brilhantes atores portugueses, Rita Blanco e Joaquim de Almeida. A partir desta obra cinematográfica, podemos refletir sobre o papel e a forma como vivem ou viveram os imigrantes portugueses em França. Numa altura em que se fala tanto de imigração, talvez tenhamos algo a aprender com a Gaiola Dourada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube de Vídeo. Olá, estamos de volta para mais um episódio do Clube de Vídeo, mês de agosto, meu querido mês de agosto, aliás. Então, hoje, como eu disse, vamos falar de A Gaiola Dourada, depois de... Vamos continuar aqui em terras francesas, não é? Porque a verdade é que o Maria Antonieta passava-se em França e agora vamos para a época contemporânea, para um filme com 12 anos. Por acaso, hoje precisamente, dia 1 de agosto, pronto, eu não sei se vocês estão a ouvir isto dia 1 de agosto, mas eu estou a lançar isto dia 1 de agosto. Mas hoje, precisamente dia 1 de agosto, celebra-se o 12º aniversário da Gaiola Dourada, porque o filme, na altura, em Portugal, da estreia em Portugal, aliás, a estreia em Portugal, o filme estreou em agosto, em 1 de agosto. Por acaso, eu cheguei a ver ao cinema na altura, eu lembro-me, tinha aqui os meus 11 anos, não, eu não tinha 11, porque eu faço a meio deste mês, portanto, a meio não, eu faço já na segunda metade do mês, mas tinha os meus 10 anos, e na altura gostei muito da Gaiola Dourada. Ainda hoje gosto. Eu acho que agora revisitar este filme foi um bocadinho diferente com outra idade e com outra maturidade e também com um outro objetivo. Na altura eu vi aquilo porque toda a gente falava da Gaiola Dourada. Aliás, o filme foi uma grande sensação em Portugal, inclusivamente ainda hoje consta do top de filmes mais vistos, não é? Acho que está em 14º, que é uma coisa muito boa para um filme com portugueses no elenco, não é? Que não é muito hábito, há muito poucos filmes com portugueses no elenco tão altos. Sim, acho que o outro filme assim mais... o ranking do Instituto do Cinema e Audiovisual só conta pelo menos o ranking que eu encontrei, só conta de 2004 a 2025. Mas desse ranking, ou seja, que foi lançado há cerca de 2 meses ou um mês, só tem 2 filmes com atores portugueses, ou seja, é o A Gaiola Dourada, que é um filme luso-francês, na prática é um filme mais francês do que português, até por questões linguísticas, o filme é maioritariamente falado em francês, e depois tem outro filme, que é o Pátio das Cantigas, assim, totalmente português, mas A Gaiola Dourada aqui pode representar algo dentro do cinema português, porque é protagonizado por atores portugueses, é realizado por um luso-descendente. Tem luso-descendentes também no elenco e é uma história portuguesa, até demasiado estereotipada portuguesa, se quisermos dizer. Ou estereotipadamente portuguesa, acho que é isto que eu queria dizer, estereotipadamente portuguesa. Então, como eu disse, o meu ponto em trazer este filme agora para abrir o mês de agosto, neste segundo episódio desta temporada, foi com o facto de o mês de agosto remeter-nos sempre para o mês do regresso dos imigrantes. Hoje em dia, creio que já não é bem assim, fruto das vias de comunicação, as viagens estarem muito mais baratas, e portanto as pessoas já vêm muito mais vezes, mas o mês de agosto ainda em algumas zonas do país e para algumas faixas etárias de imigrantes é um mês tradicionalmente de regresso para férias. Portanto, é um mês, muitos imigrantes ficavam um mês aqui por Portugal. Hoje em dia já é menos, até também por terem as suas vidas lá, não é? Mas eu creio que hoje em dia já não é o mês inteiro, hoje em dia já é muito menos, até porque acabam por vir noutras alturas dos anos, mas eu peguei nesta ideia tradicional e decidi incorporá-la aqui na setlist aqui desta temporada. Então, eu acho que este filme, ainda que seja, como eu disse, estereotipadamente português, ou seja, tem muitos estereotipos sobre os portugueses e sobre os imigrantes portugueses, mais sobre os imigrantes portugueses, ainda que seja feito por um luso-descendente, por uma pessoa que viveu inclusivamente neste meio de imigrantes. A verdade é que Ruben Alves tentou criar uma imagem estereotipada dos imigrantes. Eu creio
com o objetivo de fazer com que este filme fosse, por um lado, comercial, obviamente, pronto, um dos grandes objetivos é que o filme seja comercial, é claramente um filme comercial e não há problema nenhum nisso, pelo menos eu não encaro o cinema comercial como menor, pelo contrário, acho que já nem estamos nessa fase, há bons filmes comerciais, eu considero A Gaiola Dourada, longe de ser uma obra-prima, não vou dizer, o Gaiola Dourada é uma obra-prima, meu filme favorito, não é. É um filme que eu gosto, tenho algum apreço, mas não digo que é o meu filme favorito, até porque eu acho que o filme tem algumas debilidades a nível do argumento e que há algumas coisas que eu vou tentando aqui abordar, outras que eu, pronto, vou deixar implícito. Também não tenho todo o tempo do mundo, como diz a música do Rui Veloso. Mas sim, ou seja, ele criou uma imagem estereotipada dos portugueses, dos imigrantes portugueses, com vista em que toda a gente se identificasse de alguma maneira com este filme. E eu confesso que também me sinto identificado por este filme. Também tive familiares imigrados em França, tive amigos que saíram na altura em que este filme, era uma coisa que eu tinha me esquecido de dizer, mas este filme foi lançado num período em que estavam a sair muitos portugueses, ou seja, estava a haver um fenómeno, outra vez, de imigração, não digo em massa, mas um grande volume de saída de portugueses, fruto da crise de 2011 e as suas consequências. O filme já é lançado em 2013, mas os efeitos perpetuaram-se, ainda hoje se perpetuam. Mas eu lembro que nessa altura saíram muitos portugueses e este filme acaba também por ser simbólico desse ponto de vista. E portanto, eu consigo me identificar com este filme de alguma maneira, ainda que nunca tenha sido imigrante, mas a história da imigração, eu diria que isto é muito comum a uma certa classe social e a um certo meio que reconhece alguém que foi imigrado em França. Inclusivamente, tenho também outras pessoas que também emigraram na década de 70, inclusivamente são pessoas que emigraram na década de 70. O meu avô foi um pouco antes, penso eu, mas eu conheço uma pessoa que é amiga da minha mãe, que foi imigrada ainda antes do 25 de Abril, se bem que esta imigração que é abordada aqui na Gaiola Dourada seja um bocadinho distinta, porque já é uma imigração pós 25 de Abril, quase a entrar na década de 80, porque há uma dada altura em que José, a personagem de Joaquim de Almeida, afirma que emigrou no ano de 1979, ou seja, é uma imigração claramente por questões económicas, ainda que antes do 25 de Abril também existisse isso. Também existe um fenómeno de ir para a França, por exemplo, o caso dos cantautores portugueses, da música de intervenção, ou da música política, da canção de protesto, aquilo que vocês quiserem chamar, cada um depois tem a sua definição da canção politizada, se quisermos chamar assim. Muitos deles saíam do país para emigrar, ou seja, mas esta imigração essencialmente é uma imigração por busca por melhores condições de vida, assim como a imigração depois da década de 2010, em que nós vemos muitos portugueses que hoje em dia estão na casa dos 30, 40 anos a emigrar em busca de melhores condições de vida, porque aqui em Portugal muitas vezes até é por isso que esta imigração de hoje em dia encontra as mesmas raízes, ou seja, a busca por melhores condições de vida. Acho que essa ideia está sempre implícita, mas é já uma imigração diferente, porque estas pessoas muitas das vezes já têm ensino superior, não é? Estas pessoas que imigraram com 20 anos e que hoje em dia têm 30 ou 40 anos, emigraram porque estavam licenciadas e não tinham, ou muitas vezes tinham mestrados e não tinham emprego na sua área aqui em Portugal e portanto saíram. Ainda hoje nós vemos esse fenómeno. Mas sim, esta ideia de buscar algo melhor noutro país é algo comum à imigração do final da década de 70, com a imigração que assistimos já há cerca de uma década e aquela que ainda hoje assistimos. E esta questão das melhores condições de vida é uma questão muito estruturante neste filme e é a partir disso que vamos trabalhar, até porque já vamos com alguns minutos e eu ainda não comecei a falar da sinopse. Eu tentei aqui fazer um enquadramento, mas vamos lá avançar, porque o episódio da semana passada ficou bastante longo e eu não fiz grandes cortes, fiz 1 minuto no máximo. Portanto, eu tive quase 1 hora a falar, portanto, e depois a minha voz lá para o fim já estava completamente rouca. Mas, sim, eu agora vou falar um bocadinho da sinopse e depois vou
Vou falar um bocadinho desta questão dos estereótipos e como é que isso se verifica não só nos personagens, mas também na própria ambientação, ou seja, nos cenários. E depois vou tentar falar aqui de algumas coisas que estão para além destes lugares comuns. Ou seja, eu acho que este filme, ainda que seja comercial, tem umas subtilezas que eu acho que merecem a nossa análise, e é isso que eu também vou tentar trazer neste episódio. Ora, de forma muito breve, portanto, a Gaiola Dourada, eu acho que para quem nunca viu, ou para quem ainda, ou para quem já viu, mas já não se recorda, ou quem acabou de ver e quer recordar, portanto, eu faço sempre este enquadramento, não é? Nós acompanhámos a história de um casal, Maria e José. Maria, a personagem da Rita Blanco, o José, a personagem de Joaquim de Almeida, como eu disse já há pouco. Ou seja, são um casal que estão imigrados em França há cerca de 3 décadas, estão imigrados desde 1979, como eu disse, na cidade de Paris. No início do filme, ou seja, o que despoleta o enredo do filme é o facto de, certo dia, José receber uma carta do notário a dizer que o seu irmão, Manuel, morreu e que deixou uma grande fortuna, e que eles têm cerca de 3 semanas para decidir se querem tomar a fortuna ou não. E essa fortuna tem umas cláusulas, ou seja, Manuel supostamente teria roubado a herança a José, é o que ele diz, algo que não é muito explorado no filme, mas que é dito que ele roubou, e é por isso que até os filhos nem sabiam da existência deste tio. Ele roubou a herança, e Manuel era dono de uma quinta no Douro. E ele tinha um negócio de vinhos que, ou seja, para Maria e José receberem essa herança, esse negócio dos vinhos, tinham que regressar a Portugal e tomar conta desse empreendimento. E, portanto, é a partir daqui que entramos no dilema destes dois protagonistas. Ora, a dada altura, o boato começa a correr, ou seja, a irmã começa a saber, a irmã Rosa, a irmã de Maria começa a saber, depois inventa ali uma desculpa para prender a irmã, porque a irmã é essencial para um negócio que ela quer abrir. Depois isso espalha-se para a patroa de Maria, a Madame Rechier, acho que é assim que ela se diz, que a outra, que a outra, já ia dizer outra, mas a Rosa diz que ela é Madame Rechier, ou uma coisa assim. Há uma altura que há uma cena no filme que é assim. E depois o patrão de José, o Monsieur Callieu, também fica a saber. Portanto, aqui vão entrar todos numa corrida para tentar com que este casal fique em França, em solo francês, e não volte à sua terra natal, porque eles são vistos como essenciais para as suas vidas. Ora, este filme, eu acho que este início do filme é muito... desperta logo a atenção esta ideia da herança. Eu acho que é uma ideia engraçada. Eu acho que é por isso que eu acho que este filme também é muito... É muito clichê, tem muitos clichês. Portanto, esta questão da herança é uma coisa, parece saída de uma novela, quase. Eu acho este início muito, muito engraçado e que desperta logo a nossa atenção, e é tudo muito caricato, não é? Portanto, todas as formas com que com os outros personagens tentam arranjar para que eles fiquem em Portugal são todos muito caricato, e desperta-nos muito riso, para além da forma como eles se apresentam no ecrã. Ou seja, há aqui uma dimensão quase, eu não diria satírica, porque não acho que seja esse o objetivo, mas há aqui um exagero que nos chama a atenção, que nos provoca o riso, mas que ao mesmo tempo, e é isto que eu acho que o cinema comercial também nos pode ajudar a pensar em algumas questões, como eu vou explorar de seguida. Ou seja, há também aqui algumas nuances que nos deixam a pensar, e que merecem a nossa reflexão. Ou seja, apesar deste exagero na forma como falam, na forma como falam, como se comportam, como agem, há também uma dimensão muito interessante, que há algo para além desse riso fácil e desse clichê. Ora, eu queria falar aqui dos dois protagonistas, Maria e José. Eu acho que mesmo logo o nome deles leva-nos para um universo claramente muito português. Ou seja, muitas mulheres em Portugal chamam-se Marias, é talvez o nome mais comum em Portugal.
Eu acho que se Ruben Alves quisesse ser mais exagerado, poderia ter chamado a personagem de Joaquim de Almeida Manuel, mas chamou-lhe José, que também é um nome comum, não é? É um nome que é muito tão português, não é? É um nome tão português, se quisermos dizer. Maria, pronto. Estou a dizer, quando dizemos esta questão da Portugalidade, não é? Pronto, isto é sempre questionável, não é? Portugal não está isolado do mundo. E Maria também não é um nome, não é? Pronto, a mãe de Jesus chamaria-se Maria. Portanto, não é chamaria-se, é chamar-se-ia. Eu aqui cometi um erro gramatical. Não, mas chamar-se-ia Maria, e portanto também é um nome. Mas eu acho que os portugueses e a cultura portuguesa incorporou tanto este catolicismo, este cristianismo, e portanto este nome Maria é quase representativo de todas as mulheres em Portugal. E portanto há aqui logo esta dimensão dos estereótipos a partir logo dos nomes. E depois isto começa-se a desdobrar noutras questões, ou seja, nós começámos a ver, por exemplo, objetos na cama de Maria e José, de um napron da Amália, uma foto dos pastorinhos. Depois vemos muitas vezes as personagens a jogar ao jogo da malha, a personagem do Jean, como é que ele se chama? Jean-Pierre Martins, a personagem, o Carlos, é um personagem que joga mal, ainda por cima mal, o jogo da malha, mas nós vemos muitas vezes ele a jogar aquilo na rua. Ou seja, nós aqui conseguimos perceber que há uma imagem de Portugalidade, ou seja, há uma questão de identificação, ou seja, há quase como um nacionalismo, um patriotismo, o que quisermos chamar, ou seja, que é tão incorporado por estes imigrantes, ainda que estejam longe, que levam a sua cultura também para estes bairros em França. Ou seja, os portugueses, ainda que falem a língua francesa, tenham alguns comportamentos que se assemelham, não é fruto do cotidiano. Falam, por exemplo, tanto Maria e José falam maioritariamente todo o filme em francês, inclusivamente em casa. Continuam a ter comportamento e ouvem música francesa. Atenção, há uma cena em que Maria ouve uma música francesa que é uma música que eu por acaso eu esqueci-me de pesquisar qual era a música, mas eu agora é que me lembrei. Mas a música, ouve uma música francesa que remete para as memórias do seu país. Ou seja, há aqui um nacionalismo quase de saudosismo e que incorpora estas imagens típicas de Portugal, não é? Os pastorinhos de Fátima, é uma coisa tão portuguesa. O fado, também há cenas em que vemos o fado, a questão do futebol. O Carlos é obcecado com o facto, com o Pauleta, e quer que o filho se torne o novo Pauleta. Vemos muitas vezes as camisolas da seleção. Portanto, há este nacionalista, já uma imagem. Se nós quisermos dizer, eu acho que, e uma palavra tão portuguesa, que a palavra parolo, que eu gosto muito da palavra parolo, é uma imagem aqui um bocado parola dos imigrantes, mas ao mesmo tempo é tão portuguesa. Ou seja, eu aqui parolo não uso com sentido pejorativo de todo. Eu acho que eu entendi o objetivo do realizador neste filme ao querer incorporar este exagero, é quase um kitsch. Isto é tudo muito kitsch, é tudo muito, muito exagerado, mas esse exagero acaba por gerar um bocadinho de ligação entre o público e a história destes dois personagens. Eu agora queria falar, como eu disse, dos dois protagonistas. Eu acho que também outro fenómeno de liga-se que faz com que o público se ligue é também a forma como estes personagens são trabalhados, porque também há uma dimensão estereotipada destes personagens. Eu acho que a Maria representa a mãe e a esposa gentil, bem prendada, muito trabalhadora. Portanto há essa imagem do português comum. Se bem que eu obviamente que eu acho que há essa imagem estereotipada, e eu aqui muitas vezes nós associamos esta imagem do português trabalhador, muito gentil, e no caso da esposa gentil e filha, como quase uma ideia de submissão, não é? Pronto, isso é uma coisa muito salazarista, não é? Salazarista ou salazarenta. É muito... Faz-nos lembrar para nós aceitarmos a nossa condição e não desejarmos mais, não é? Mas eu acho que Ruben Alves contrapõe esta ideia do português trabalhador poupado. Por exemplo, o José também é muito poupado. Aliás, há quase uma obsessão dele ser poupado, não é? Ele não quer ir a hotéis, não vai a restaurantes, não gasta dinheiro, e a filha critica isso. Lá está a figura da filha, a Paula, que é interpretada pela atriz Bárbara Cabrita, que também é uma atriz lusodescendente.
há essa imagem da gentileza, da poupança, da austeridade, do trabalho, portanto, essa ética quase de trabalho, um, é contraposta pela maneira como a filha quer que os pais fujam dessa tentativa de agradar a todos, de viverem tão poupados quando até têm dinheiro e podem gastar dinheiro, não é? Por exemplo, o pai acaba por gastar dinheiro num Porsche, porque têm dinheiro, de facto, eles não são pobres, não são pessoas pobres, chegaram se calhar a pobres, mas conseguiram uma certa condição de vida. E a filha tenta que eles fujam muito dessa imagem de tentar agradar a todos, porque o ponto do filme também é esse, ou seja, eles são agradados tentam agradar a todos, mas só são valorizados quando estão prestes, ou melhor, estes personagens estão todos prestes a perdê-los, ou seja, eles são vistos, são instrumentalizados, mas eu já mais à frente vou falar desta questão, porque eu acho que há aqui há uma contradição no argumento, mas que eu quero aqui debater um pouco. Voltando a essa questão dela ser um contraponto, ou seja, ela quer que eles fujam dessa imagem de pessoas que remete para esse universo do português que tem que aceitar toda a sua condição, não é? E ela, por exemplo, é ela quem desmarca um hotel para eles passarem uns dias sozinhos, ainda que isso acaba por não gerar grande efeito, porque eles acabam por sair à meia da noite, não é? É uma cena bastante caricata. Eles são apresentados com um prato de gourmet, vemos o José a comer a comida da mulher, porque a mulher traz num Tupperware, porque ele não ia gostar daquilo, prefere comer uma boa comida portuguesa. Depois vemos a Maria, eles a saírem à meia da noite, e a Maria a fazer a cama antes de ir embora, ou seja, há aqui este exagero, mas que este exagero e esta forma como eles são trabalhados, tão estereotipados, tão clichês, acaba por ser, no fundo, contrabalançado com a imagem da filha, que tenta que eles fujam dessa imagem. E acho que, de certa forma, mais para o final do filme, ainda que eu não concorde com o rumo que eles acabaram por seguir, mas como eu disse, já vou explicar isso. De certa forma eles acabam por, à sua maneira, fugir dessa imagem do português modesto, do português que aceita toda a sua condição. Eu ainda há aqui algumas coisas que eu queria falar em relação aqui aos dois protagonistas. Para além desta questão da gentileza de Maria e do trabalho, também eu queria falar uma questão em relação ao José. O José representa também o típico macho lusitano, portanto é um homem muito tradicionalista, não é? Muito... Ainda que esteja longe da sua terra, ele continua ainda muito ligado às suas raízes, não é? E quer um regresso a Portugal, ou seja, o objetivo dele não é ficar no país para o qual emigrou, ainda que tenha construído lá uma vida. Eu acho que isto é um bocadinho comum a todos. Nós às vezes podemos dizer que não gostamos da nossa terra, e eu acho que às vezes podemos, pelo menos eu vejo assim, pelo menos às vezes até podemos nos sentir frustrados com a forma como o lugar onde nascemos nos prende, mas ao mesmo tempo é o sítio, dependendo obviamente de cada trajetória de vida, normalmente também é o sítio que temos memórias, sejam boas, sejam más. Eu diria que as boas normalmente são mais valorizadas, não é? E acabam por também contribuir para que nós sentimos saudade ou não do local onde nascemos, mas ninguém tem provavelmente o objetivo de ficar longe do sítio onde nasceu, não é? Pelo menos eu vejo assim. Eu não ponho de parte a ideia de emigrar, mas sei, claro, que me vai custar sair do sítio onde eu vivo, não é? Porque eu acho que isso é muito comum, por isso é que nós vemos sempre a questão da saudade está tão presente em Portugal, porque nós acabamos sempre por criar a memória do sítio onde nós viemos. E ele, de facto, José, é muito preso às suas raízes, ele quer regressar, e aliás é o que é mais entusiasta em regressar. E depois a questão da tradição e do macho lusitano tem a ver com o facto de ele ser claramente um chefe de família. E ele, por exemplo, quando ele bate da filha, isso é representativo do pai autoritário, não é?
Obviamente que eu acho que essa é talvez a cena mais melodramática e mais chocante, porque também destrói aquela imagem dele de um homem, de um tipo simpático, não é? Também, se calhar por trás de todo tipo simpático também há esse autoritarismo, e ele é de facto um homem muito, representa esse macho lusitano, não é? Da ideia da autoridade, do pai de família, e ele de facto quando bate na filha, porque ela supostamente lhe falta ao respeito e porque engravidou antes de casar, é, é muito sintomático daquilo que é a personagem. Eu acho que, assim, eu acho que eu senti mixed feelings à volta desta personagem, porque de facto eu não acho que ele seja um homem mau, apesar dessa atitude, que de facto é violenta, é claramente uma postura autoritária, mas ele ao mesmo tempo é um homem que gosta dos seus filhos. E eu acho que, por exemplo, há uma cena em que o filho dele, o Pedro Henrique, interpretado pelo ator Alex Alves Pereira, outro lusodescendente, um, ele diz que naquela cena em que eles estão a partir a pedra, o muro, já depois do volte-face, em que Maria e José descobrem que estão a ser enganados por todos e que estão a ser tão valorizados porque já descobriram que eles têm uma herança à sua espera em Portugal e podem sair do país, até porque esse seria o seu objetivo. Há uma altura em que Pedro Henrique diz que quando está lá a partir a pedra com ele, que não quer trabalhar na construção civil, e o pai diz que espera bem que ele não tenha que trabalhar nisso. Ou seja, nós também vemos aqui uma dimensão de um pai que quer o melhor para os seus filhos. Eu acho que eles são dois bons pais. Eu acho que, apesar das atitudes, principalmente dele, eu acho que a Maria não tem propriamente nenhuma atitude reprovável ao longo do filme. Acho que inclusivamente ela até é muito permissiva a certas atitudes, por exemplo, do filho, em que o filho tem vergonha e vai para a casa lá de um das pessoas que vive no prédio. Ele tem vergonha de ser filho de dois imigrantes portugueses, um homem que trabalha na construção civil e uma mulher que é porteira de um prédio, e ela acaba por não mandar vir com ele, não lhe diz nada e não lhe passa a mão na cabeça. Ou seja, ela acaba por também ter essa dimensão da gentileza e ser uma pessoa que acaba por ser compreensiva. E eu acho que é muito dessa ótica. Eu acho que eles são muito bons pais porque eles desejam que os filhos tenham melhores condições que aquelas que eles tiveram, porque eles têm dois trabalhos muito duros, não é? O trabalho de porteira, e eu acho que o trabalho de porteira é aquele que é mais explorado, porque eu acho que a Maria acaba por assumir um protagonismo dentro do protagonismo. Há aqui uma valorização da figura feminina, ou seja, tem muito mais tempo de antena, ou pelo menos pareceu-me ter muito mais tempo de antena do que a personagem do José. E eu acho que ela, é um trabalho muito duro, não é? Ela tem que limpar, ela limpa tudo, tem que entregar ao correio, e depois ainda tem que aturar a patroa dela, que é a administradora do condomínio, não é? A Madame Recher, desculpem, é Recher, já estava a dizer como a Rosa. A Recher, interpretada pela atriz Nicole Codel, acho que é Codel que se diz, que foi uma atriz que faleceu recentemente, há cerca de 2 meses, em junho. Eu também queria fazer, é por isso que eu fiz esta aqui, eu já tinha falado dela, mas esqueci-me de referir que a atriz faleceu, portanto também fica aqui a nota. Mas lá está, ela tem um trabalho muito duro, e o trabalho da construção civil ainda que acaba por não ter tanto enfoque, até porque há uma altura, e também se percebe que o ramo da construção civil está em crise, porque há uma altura em que o patrão de José acaba por dizer que já há algum tempo que não tem uma obra, e por isso que é essencial fazerem aquela obra para o centro comercial. Acho que era um centro comercial. E nós percebemos que são dois trabalhos duros, de pessoas claramente que não têm tantas habilitações académicas, que chegaram à França muito provavelmente com muito pouco dinheiro, e construíram uma vida que agora é minimamente confortável. Aliás, eles também vivem na casa da porteira, não é? A Maria trabalha no local onde vive, praticamente, porque normalmente estas porteiras tinham eu conheço casos desse género. Inclusivamente é interessante porque até destas profissões há uma certa imagem estereotipada, porque eu conheço
Conheço quem foi, duas das pessoas que eu conheço que foram para a França, uma delas foi inclusivamente porteira durante algum tempo, depois mudou de profissão, mas durante algum tempo foi porteira, e o meu avô trabalhou na construção civil. Portanto, também há aqui uma imagem claramente estereotipada. Aliás, este filme certamente é baseado na história pessoal do Ruben Alves, porque os pais dele também foram imigrantes. Como eu disse, ele é luso-descendente, portanto, aliás, ele dedica o filme aos seus pais. Mas como eu estava a dizer, a questão, eu faço sempre muitos à parte, mas é normal. Eu depois empolgo-me e acabo por falar de muitas coisas. Mas para terminar o raciocínio sobre a questão dela viver no mesmo local de trabalho, ou seja, ela vive ali, ou seja, eles acabam por construir a sua vida ali, mas ainda acaba por sentir esse sentimento de terem vergonha de serem filhos de pai portugueses, porque a geração tanto do Pedro Henrique e da Paula é a primeira geração, muito provavelmente, da família a conseguir atingir o ensino superior ou o ensino secundário. O que também é assinalável. Depois estas questões de vergonha acabam por existir, portanto, se bem que eu acho que no caso da Paula não há tanto essa questão da vergonha. Eu acho que ela sabe claramente que o pai é autoritário, por isso é que ela esconde tanto o Charles, interpretado pelo ator Yannick Gautry. Ela esconde tanto o seu namorado, que é francês, não é? É filho do patrão de José. E eu acho, ela sabe que ele é autoritário, mas ela não tem propriamente vergonha dele. Eu não senti essa dimensão. Eu sinto que quem tem essa dimensão da vergonha é de facto o Pedro Henrique, até porque é jovem. Eu acho que também faz parte um bocado da idade, não é só a questão de ser filho de português. Eu acho que também faz parte um bocado da idade, normalmente, e querer se exibir, porque ele estava a tentar conquistar uma rapariga e portanto faz sentido tentar dar uma imagem melhor de si, mas ainda assim eu acho que é assinalável esta questão. Eu, antes de passar àquela questão das subtilezas, eu ainda queria continuar esta onda dos estereótipos, e eu quero citar a cena do jantar, que eu já falei assim de passagem, mas que agora vou aprofundar muito brevemente, até porque eu acho que o episódio já vai ficar outra vez enorme. Então, eu quero falar da questão do jantar em que os pais de Charles, os senhores Calieu, são convidados para jantar na casa de Maria e José. E nós vemos aqui uma dualidade de coisas. Há aqui questões. Eu acho que esta cena é muito interessante porque, ao mesmo tempo que é tão estereotipada, acaba por nos dizer tanto sobre aquilo que é também a forma como nós conhecemos o outro, especialmente quando o outro é estrangeiro. Ou seja, nós temos, por exemplo, a Solange, que até que é a mãe de Charles, a Madame Calieu. Solange, interpretada pela atriz Chantal Lauby. Eu, por acaso, não vou falar muito do pai, por isso é que eu nem cito aqui o nome do ator, até porque não achei uma personagem particularmente interessante, mas eu ela achei muito, muito interessante. Ela até é muito esforçada em querer conhecer os portugueses, não é? Ela tem como empregada a Rosa. A Rosa não é Rosa, não é Rosa? Não. Sim, é Rosa. A Lourdes eu enganei-me. A Lourdes é que é a irmã da Maria, ou seja, que é interpretada pela atriz Jacqueline Corrado. Que é essa, que é a irmã, a Lourdes, eu digo Conrado, mas ela provavelmente é Conrado. Essa é que é a irmã de Maria, desculpem, eu enganei-me. A Rosa é a personagem da Maria Vieira. Como eu estava a dizer, a personagem da Maria Vieira é empregada da Solange, e tão curioso ser a Maria Vieira a estar neste filme, tão curioso. Ela é empregada da Solange e há uma altura em que a patroa acaba por lhe perguntar, ou seja, por perguntar algumas coisas, como é que se diz boa noite, e tenta-lhe perguntar algumas coisas sobre os portugueses, e a Rosa vai tentando vender muito bem a Maria. E eu acho que depois, quando ela chega ao jantar à casa da Maria e do José, eu acho muito interessante, porque ela há uma altura em que ela diz, ela chega lá logo a dizer buenas noches, pronto. Depois erra o nome de Salazar, diz que ela é Alcazar, acho eu.
E depois fica muito desiludida porque não comeu bacalhau. Isto porque a Maria e o José tentam impressionar, especialmente mais a Maria do que o José, acaba por tentar impressionar os pais de Charles através de se vestir muito bem, ao passo que os pais de Charles vêm casuais, não é? Vêm com uma roupa normal, para um jantar em família. Mas a Maria e o José, um está de fato, outro está de vestido, com um colar, pronto, tudo muito já aparaltados. E ela tenta servir um prato gourmet, ou seja, o mesmo prato que José rejeitou no hotel, a mulher tenta fazer e replicar em casa, ou seja, o prato gourmet que supostamente seria mais chique. Ou seja, isto é uma questão, isto aqui tem duas questões, eu acho que é uma questão da maneira como nós acabamos por ver pessoas de outros povos com outros traços culturais, mas também pessoas de outras classes sociais, porque tanto Maria e José como os pais de Charles não são da mesma classe social. Um é patrão, outro é funcionário, não é? E portanto há uma imagem, ou seja, a Solange tenta se esforçar para conhecer a cultura dos portugueses, ainda que valha o esforço, ela acaba por errar tudo porque ela tem uma certa imagem estereotipada, não é? E obviamente aquilo nos provoca risos, mas aquilo deixa-nos intervir tanta coisa sobre o que é que... Aliás, ela também, antes do jantar, ainda fala também do gaspacho, não é? Portanto, também é uma coisa... O gaspacho que é uma comida tão espanhola e, portanto, ela fala assim, ou seja, nós percebemos que ainda que haja esse esforço, ela acaba por não conhecer muito pouco da cultura portuguesa. Aliás, e ela entrega também as tulipas em vez de cravos vermelhos, porque ela sabe umas coisas sobre os portugueses, mas não conhece ao pormenor algumas coisas. E eu passo que a Maria e o José, principalmente a Maria, como vê que eles são de uma classe superior e são franceses, tenta se esforçar. Há aqui uma dimensão de tentar agradar alguém que supostamente está acima de nós, não é? Há um esforço desmedido, quase desmedido, que é isso que provoca tanta ira na Paula, para se exibirem e para... Mas aqui exibir não estou a usar no caráter pejorativo, mas para se exibirem e para mostrar que são que são também iguais a eles e que também conseguem se esforçar e, portanto, há aqui... E tentam esconder aquilo que são os seus traços culturais. Por exemplo, ela não faz bacalhau, ainda que Solange quisesse comer o bacalhau, porque o bacalhau parece ser uma coisa menor, não é? Sendo que o bacalhau é caríssimo. E na altura já o era. Portanto, o bacalhau até hoje em dia está a ser tão apropriado pelas classes mais superiores. Mas sim, ela não fez o bacalhau com natas, que era uma coisa que até Solange queria comer, porque gosta muito de bacalhau com natas e queria conhecer a gastronomia portuguesa, mas Maria não faz porque isso parece-lhe menor, porque a sua cultura parece menor e com aquilo que os seus traços de classe parecem ser menores. E eu acho esta cena maravilhosa para falarmos destas questões. Mas lá está, agora pegando neste jantar e querendo falar de outras subtilezas, há aqui 3 coisas que eu apontei em relação a essas questões das subtilezas que eu achei muito interessantes neste filme. Em primeiro lugar, há uma altura em que se fala de imigrantes de outras origens e esses comentários vêm precisamente de outros imigrantes, não é? Dos portugueses. Vemos, por exemplo, a personagem da Rosa, a personagem da Maria Vieira, a falar da personagem da Maria Vieira e da Lourdes, a personagem da Jacqueline Corrado. Elas falam, por exemplo, das romenas que estão a comprar as lojas. Portanto, eu lembro que houve um grande fenómeno de imigração dos romenos também para a Europa Ocidental. Lembro-me que em Portugal também tivemos, né, por esta altura. E, portanto, eles são vistos como pessoas diferentes deles e que não são tão bons imigrantes como eles. E depois há outro momento em que Carlos fala-nos também dos árabes. Ou seja, parece que há uma luta entre os próprios imigrantes quando aparentemente estão todos na mesma situação, não é? E todos se calhar buscam a mesma coisa. Mas eu achei esta questão muito interessante. Ou seja, ainda que seja um filme claramente comercial e que essa dimensão de reflexão acabe por ser um bocadinho refriada, não é tão aprofundada. Ruben Alves aqui no seu argumento conseguiu incluir aqui algumas dimensões muito, muito interessantes e estas coisas subtis que nos deixam a pensar que se calhar estes conflitos entre diferentes imigrantes também nos diz muito, muito algo sobre a forma como eles se representam e representam os outros, não é? E eu achei este pormenor interessante e que é um tipo de discurso que também nós vemos em pessoas que muitas vezes são ex-imigrantes ou são imigrantes ainda e acabam por também ter o mesmo discurso em relação aos imigrantes que estão a vir para cá.
E eu acho, eles estão agora a vir para cá, e, portanto, eu acho isto merece a nossa reflexão. Outra ideia que eu também, que eu achei que acaba por estar implícita e que eu já abordei muito brevemente e que agora quero aprofundar, é a questão que os imigrantes, e com imigrantes estou a falar dos imigrantes portugueses em França, os imigrantes portugueses, não é? Sim. Eles lá são imigrantes com I, cá é que são emigrantes. Mas os imigrantes são pessoas que são vistas como objetos de trabalho, ou seja, eu acho que acabam por perder um pouco da sua humanidade, e eu acho que é esse o grande ponto do filme, e que eu acho que é por isso que eu acho que o filme acaba por entrar em contradição, porque o José e a Maria, seja para os patrões, seja para a família, eles são instrumentalizados. No caso dos patrões, eles fazem poupar muito dinheiro, são muito bons, fazem os seus trabalhos com o maior dos apreços, são trabalhadores cumpridores, e não é? Portanto, essa imagem do português que cumpre toda a sua. Cumpre todos os seus compromissos, passando aqui o pleonasmo, com o trabalho, ou seja, eles são vistos como alguém que só servem para trabalhar. E depois, no caso da família, não é? A personagem da Lourdes queria abrir um negócio de família, não é? Uma espécie de um restaurante com as receitas da irmã, ou seja, há aqui uma dimensão de que eles são instrumentalizados, eles só servem para trabalhar e que só são valorizados quando. Só são valorizados. Como é que eu vou te explicar isto? Eu não acho que eles não sejam valorizados, porque eu acho que claramente eles eram bem tratados pelos patrões, mas nota-se que eles não são tão valorizados como são depois destas personagens todas perceberem que que estão prestes a perder a Maria e o José, porque eles vão voltar à sua terra natal, não é? E depois nós vemos vemos a Madame Recher a fazer agora já não sei dizer, mas pronto, a patroa da Maria. O plot todo deste episódio vai ser só eu tentar dizer o nome da mulher, mas a patroa da Maria. Depois, apesar da Maria estar sempre insistentemente a pedir para que ela faça obras lá na sua casa, obras essas estão sempre a ser atrasadas porque não há verbas. Percebemos também que essa patroa também acaba por contratar outras pessoas para ajudarem a Maria, porque supostamente isso pode levar com que ela não saia do país, e assim tenta acalmar um pouco as suas obrigações e fazer partilhar o seu trabalho, quando até então ela ficava encarregue por distribuir o correio, para limpar o prédio todo. Portanto, essa ideia, ou seja, que eles só começam a ser valorizados quando estão prestes a perdê-lo. E a irmã, por exemplo, a irmã é talvez a pessoa aqui que aquilo que ela faz não é claramente correto, não é? Criar uma doença ao marido porque a irmã está prestes a ir embora. Mas ela acaba aqui também por ser a pessoa mais inocente, porque eu acho que é assim, eu aqui vou passar um bocado de pano, não é? Mas ela só faz isso porque ela não sabe cozinhar tão bem e precisa da Maria. Mas lá está, essa ideia de que os imigrantes e que a Maria e o José só servem para trabalhar, ou seja, eles são reduzidos a essa figura, não são reduzidos, não são valorizados enquanto pessoas. E é esse o grande ponto deste filme, que eu acho que depois entra em contradição com aquilo que depois é o destino final, porque a Maria e o José acabam por dar o negócio que herdaram à Paula e ao seu marido, e depois ao seu neto, não é? Que ela estava grávida. Ou seja, eu acho que eles acabam por ficar, dar um bocadinho de razão, ainda que eu acho que aquele discurso da Maria à sua patroa seja assinalável e que nos ajuda a perceber algumas coisas, que depois as mentiras são todas desfeitas e que há um pedido de desculpas. Eu acho que, por exemplo, todos acabam por se redimir, mas nós não podemos deixar de achar que isto acaba por ser um bocadinho de contradição, porque eles acabam por reforçar essa ideia de que eles de facto só servem para trabalhar e que a sua valorização depende da sua falta e do seu trabalho, não é? Porque eles só são... lá está, é como eu disse, eu não acho que eles não sejam valorizados, porque eles tinham uns salários em dia, não é? Tipo, não eram maltratados, a própria patroa tinha uma certa ligação de amizade com a Maria, mas
mas eles não são tão valorizados e essa superproteção só existe quando estão quase a perder. Eu não acho que, obviamente que a superproteção é sempre algo bastante questionável, não é? Mas se calhar, antes deles saírem, se calhar deviam ter feito essa valorização. Eu acho que acaba por reforçar essa imagem de que eles são pessoas que só servem para trabalhar. Eu estou aqui a repetir muita coisa para se trabalhar, mas eu acho que foi uma coisa a mim que me incomodou, porque eu acho que o facto de eles continuarem em França acaba por dar um bocado razão a isso, porque claramente eles, eles só são tão valorizados porque trabalham muito e não porque são as pessoas que são, porque obviamente que há aqui uma fusão entre aquilo que é o trabalho e a personalidade das pessoas, não é? O facto de serem cumpridores também diz muito sobre a personalidade da pessoa, parcialmente diz sobre a personalidade da pessoa, mas eu acho que a grande valorização está por aquilo que eles podem dar aos outros, e há um egoísmo tanto dos patrões como da família, aquilo que podem dar-lhe a eles e não aquilo que eles dão à Maria e ao José, ou seja, há aqui um desequilíbrio das lanças que me faz não adorar o final deste filme, ainda que eu perceba o significado simbólico que ele tem, e é a partir dessa questão que eu agora vou falar da cena mais marcante do filme. Ou seja, como eu disse, eu acho que também uma ideia transversal deste filme, uma ideia que está transversal a todo o filme, é a ideia das melhores condições de vida. Ou seja, Maria e José querem dar melhores condições de vida à geração vindoura, à geração vindoura ou à geração seguinte, porque no fundo eles acabam por dar melhores condições de vida ao neto, não é? Ao neto que ainda está por nascer. Se bem que esta questão da herança, também o facto de eles conseguirem ascender socialmente por uma herança, também aqui levanta algumas questões, porque de facto nós aqui podemos questionar se de facto a vida deles foi tão bem sucedida lá em França. Eu creio que sim, porque eles tinham um certo conforto e se calhar tinham um conforto melhor do que aquele que tinham se tivessem mantido em Portugal, mas ao mesmo tempo a herança é que lhes permite eles poderem regressar a Portugal, porque o dinheiro não chega para tudo, porque um dos desejos de José era construir uma casa na sua terra natal, coisa que não consegue. O que ele consegue é, através de uma herança, subir na vida, se quisermos assim. Mas uma cena que me tocou particularmente e que se liga a esta dimensão das melhores condições de vida, que eu já falei, da questão também de José querer o melhor para os seus filhos, é o facto, é a cena em que Maria fala com José e demonstra-se satisfeita por ter tomado a decisão de deixar o negócio à sua filha. E ela diz que a sua missão foi cumprida, estou aqui a parafrasear, mas a sua missão foi cumprida porque este já vai nascer em Portugal, o neto, ou seja, há de facto aqui uma ascensão, há aqui uma melhoria das condições de vida, ainda que seja através de uma herança, mas que demonstra que está a missão cumprida de alguma forma e que conseguiram melhorar as condições de vida da geração seguinte. E eu achei esta cena muito bonita, porque também reforça aquela ideia da gentileza de Maria. A Maria é uma mulher muito gentil, é uma mulher com quem eu me identifiquei. Eu acho que vi muitas mulheres que eu conheci ao longo da minha vida naquela personagem, e é uma personagem incrível que eu gostei muito. A Rita Blanco também está muito bem neste papel, diga-se, mas é essa a ideia que eu queria transmitir com este episódio e com esta análise a Gaiola Dourada. Ora bem, estamos quase a terminar e já devíamos ter terminado porque isto está muito grande. Na próxima semana vamos falar de Ainda Estou Aqui, vamos finalmente sair de solo francês e vamos rumar ao Brasil para falar de Ainda Estou Aqui, um dos filmes sensação do final do ano passado, do princípio deste ano, que é um filme, que é uma adaptação num livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens Paiva. É um filme que eu gostei muito na altura. Eu já o era para ter trazido. Não já o era para ter trazido, não era nada disto que eu queria dizer. Eu ainda pensei em fazer uma crítica no clube de vídeo, as críticas escritas, mas eu acho que o filme tem tanta coisa para debater e complementando com a leitura do livro, eu acho que ainda há mais coisas para dizer, porque eu vou revê-lo para preparar o episódio. Eu já ouvi, vou revê-lo para tomar as minhas notas, para ver como é que eu vou estruturar o episódio. E é um filme que me tocou particularmente, e acho que é um filme que merece uma reflexão mais estruturada do que uma simples review com pontos positivos e pontos negativos.
no Clube de Vídeo. Se ainda não seguem o Clube de Vídeo, já sabem, @Clube de Vídeo. Ora, para terminar, sim, vale a pena ver a Guela Dourada, e que eu tinha-me esquecido de dizer antes de anunciar o episódio da próxima semana, mas sim, vale a pena ver a Guela Dourada, e portanto, se ainda não viram, vejam, se viram, revejam e pensem nestas questões que eu tentei falar ao longo deste episódio. Sem mais nada a dizer, desejo-vos uma ótima semana e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo. Até lá!